que abra aí a sua Bíblia, ou acompanhe conosco a leitura da poderosa palavra no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, versos 9, 10 e 11. O que eu quero pensar com você nessa noite? Nós estamos já depois do meio do ano, agosto, chegando já no finalzinho, hoje 26, e antes que a semana termine, nós estaremos já avançando para o mês de setembro, faltando apenas 3 meses para se encerrar o ano. E lá no início do ano, habitualmente nós falamos para você fazer uma lista daquilo que você planeja para o ano seguinte ou para o ano vigente. Normalmente fazemos isso ou no final do ano ou no início do ano. Fazemos aquela pergunta para incentivar aqueles que têm projetos que estão engavetados, aquele desejo ardente de ir para a faculdade, aquele desejo ardente de fazer um curso, desejo ardente de sair, trocar de casa, de comprar um bem. E aí coloca-se uma lista, e o ano vai passando, e o ano está passando. Aquela lista que você fez lá no início do ano, quantas conquistas você já teve? Aquele milagre que você estava esperando, cantado aqui inclusive, cantado aqui, e muito bem cantado por sinal, aquele milagre que você está esperando, que você colocou na lista lá no início do ano, você sabe por onde ele anda? Você sabe o endereço dele? Porque até o correio, se você faz um pedido, isso é muito comum acontecer agora, tem um sitezinho que até toca nos celulares, principalmente das senhorias, não tem um barulhinho que vocês ouvem e falam um negocinho? Shopee. Aí você faz um pedido na Shopee e você, a hora que você quiser, você fica sabendo onde o seu produto está. Olha, está ainda no malote. Olha, já chegou. Porque quando chega tem uma musiquinha, até fala o nome. Vou dar um alerta, cuidado com a Shopee, viu, gente? Não brinca com esse negócio, não. Esse negócio vai compulsionar você. Depois vai ter que marcar parado. Se nós, de forma humana, conseguimos rastrear aquilo que queremos, por que nós não conseguimos rastrear a vontade de Deus em nós? Por que isso tem se tornado tão difícil? Num tempo em que o material tem sido mais importante do que as experiências sobrenaturais, aquelas com as quais você vai lidar na eternidade para sempre. Porque tem sido tão difícil de olharmos para a palavra de Deus desse tempo e ver que há profecias do Senhor para mim nesse lugar, que há derramamento de uma porção dobrada do Espírito Santo sobre a minha vida e sobre a sua vida nesse tempo, nesse lugar, nesse momento da sua história. Eu ouvi uma coisa interessante, um homem declarando de quando ele se converteu, como ele era, e agora que ainda está vivo, por isso estava falando, como ele está agora. E eu achei aquilo tão interessante que eu coloquei na introdução
porção dessa palavra nessa noite. Ele disse que quando ele se converteu, ele era a cara do mundo, a cara do pecado, a cara da derrota. No momento que ele entregou a vida para Jesus Cristo, ele deu o primeiro passo, e aí começou a ficar algumas manchas, malhas, limpas nele. Mas Jesus não limpou tudo no primeiro momento. Essa parte é sua. E à medida que ele foi caminhando, e ele já está com 50 anos no Evangelho, hoje ele se parece com quem? Com Cristo. Quando nós caminhamos na direção do Senhor Jesus Cristo, o mundo vai deixando, vai ficando para trás, e as marcas, as manchas do pecado vão ficando para trás. Glória a Deus. Com quem você está parecido hoje? Com quem você está parecido hoje? Com o mundo? Com o diabo? Que vive maquinando e fazendo aquilo que o Senhor Deus exige ao contrário? Ou eu já estou a passo, a ponto de receber a vara da unidade perfeita, pois eu já estou pertinho da partida para os céus com Jesus. Vestes limpas é a exigência. Então passa-se um ano, as listas são feitas, e aí no final dele eu tenho a frustração de não ter conseguido ver nada daquilo. Mas não vi por quê? Se você tem sonhos, o ano ainda não acabou. Se você quer, ainda pode. Porque não há ou não existe sonho impossível para Deus. Não, quero que você anote isso no seu coração. Não existe. Ouvimos aqui na parte da manhã uma mensagem através do testemunho do irmão Antônio Lazzaroni, que eu sei que ele está lá no final, na porta, lá no final, um testemunho do poder de Deus sobre a vida da irmã dele. E aquele testemunho impactou o coração de muita gente que estava sem esperança, sem expectativa. E se fosse o mais otimista, se Lazzaroni fosse o mais otimista, ele não imaginaria que poderia chegar tão longe com a fé tão pequena. Mas a diferença é que a fé é semente. A fé pode ser plantada, e à medida que ela é plantada, você vai ter uma árvore frondosa para desfrutar da sua sombra e do seu alimento. É para isso que serve a fé. Então ainda é agosto, ainda dá tempo, ainda este ano eu posso viver o melhor de Deus na minha vida depois da sua salvação. E aí eu quero propor um pensamento. Enquanto o milagre não chega, é o subtítulo dessa mensagem dessa noite. Enquanto ele não chega. E aí podemos sugerir como uma reticência: enquanto ele não chega, o que eu faço? Murmuro? Reclamo? Desisto? Procrastino? Ou não importa o que esteja acontecendo, eu vou olhar para frente, mirar em Cristo, que é o autor e consumador da minha fé, e vou levar essa proposta até o fim dos meus dias. O que é que eu estou disposto a fazer? Vamos ler o texto, maravilhoso texto. Diz assim a palavra do Senhor para mim e para você, em 1 Samuel 1, 9, 10 e 11. Certa vez,
quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado na cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor e fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas me deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Pai, louvado seja o teu nome, ó Deus, pelo privilégio de podermos contemplar a tua poderosa palavra. Ah, Senhor, não nos deixe desmerecer esta palavra, não nos deixe depreciar esta palavra, mas antes disso, ó Deus, que tenhamos consciência da preciosidade que ela é em nós, e que esta noite, ó Deus, nós saiamos daqui certo da ação milagrosa do Senhor em nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Queridos, emblemático esse texto para os cânticos que entoamos ao Senhor aqui, um pouco emblemático, essencial, necessário para este pensamento. Falamos tanto de milagre, ouvimos tanto, chamamos tanto, mas muitas vezes fica só no campo da fala, do chamamento, da ideia, mas nós às vezes não acreditamos muito nisso. Pensamos assim: vamos clamar, se não fizer bem, mal também não vai. Ou vou ficar quieto, não vou clamar para que ninguém ouça a minha necessidade, saiba daquilo que eu estou vivendo, porque pode se levantar alguém contrário e pode lutar contra aquilo que eu almejo tanto, aquilo que eu desejo tanto. O objeto do desejo aqui dessa mulher era um filho. Deus tinha cerrado a madre dessa mulher. Ana era estéril. Hoje, pelo avanço da tecnologia, tem a inseminação artificial, existem mecanismos que podem tirar a esterilidade de uma mulher através da ciência, dado sabedoria, inteligência ao homem, para que isso. Mas naquele momento, além de não haver nenhuma tecnologia, havia também a discriminação. A mulher que não poderia ter filhos, ela era rigorosamente discriminada. A mulher que não poderia ter filhos era inclusive discriminada pelo próprio esposo, além da sociedade, além daqueles que estavam próximos. E a dor daquela mulher era incomum. A luta para poder gerar um filho chega às barras do clamor e da fé. O exemplo que eu quero deixar aqui, meus irmãos, sobre essa passagem, por aplicação na sua vida nesta noite, é de que nós não podemos ser inocentes acerca dos obstáculos. E quem falou que obstáculos também não é uma prova, não faz parte de uma prova para você alcançar, para Deus saber do teu coração de fato se você quer ou não quer, se é apenas um capricho. Os obstáculos, eles são muitos e aparecem nas nossas trajetórias, naquilo que caminhamos, na vitória que queremos, naquilo que pensamos, naquilo que Deus pensa para nós. Afrontas aparecerão. Quantas delas já apareceu para você? Quantas vezes você já não deve ter ouvido
chorando porque você não tem um Deus? Quantas vezes você deve ter ouvido isso? Está chorando por quê? Você não orou, você não está vendo que você não vai receber? Você não está vendo que seu filho não volta? Você está vendo que a sua filha não volta? Você não está vendo que seu marido não volta? Você não está vendo que sua esposa não volta? Você não está vendo que isso já é um caso perdido? Quantas vezes você não deve ter ouvido isso já? Certamente, mais de uma vez. Certamente. Sabe, meus irmãos, pessoas são usadas para distanciar você do seu objetivo. E distancia quando? Quando nós levamos para o lado pessoal aquilo que sabemos que é espiritual. Levamos para o pessoal aquilo que é espiritual. Não sabemos discernir que estamos vivendo um momento frágil das nossas vidas, mas essa fragilidade é humana, não é espiritual. Precisamos manter as nossas vidas diante de Deus, para que Ele, Deus, coloque você nos trilhos. Ele, Deus. O apelo dessa noite é: não olhe nem para um lado nem para o outro, porque do seu lado esquerdo não é Jesus que está, do seu lado direito não é Jesus que está. Jesus está à sua frente, à sua frente. Siga, não olhe. E nós seremos desafiados pelo Senhor nesta noite a não deixarmos para trás nada, porque o que é de Deus está adiante de nós, que é por Ele. Essa impressionante história de Ana vai nos servir de base para alguns pensamentos, e ela nos ensina algumas coisas que eu quero tirar para nosso proveito e deleite sobre esse texto maravilhoso. Primeira coisa que eu quero pensar com você: eu tenho que aprender a esperar o agir de Deus. Ele está sabendo da sua luta. Eu tenho que aprender a esperar. A gente fala muito de ansiedade, né? O ansioso não quer esperar nada. O ansioso pensa que quer conceber. No que diz respeito às questões espirituais, isso não funciona com ninguém, nem com o ansioso, nem com quem não é ansioso. O ansioso ou não ansioso tem que aprender a esperar o agir de Deus. Ele está vendo e sabendo da sua luta. Eu quero que você acompanhe esta fundamentação dos textos anteriores, dos versos anteriores, desse texto que lemos, verso 1, 2 e o 6 desse mesmo capítulo. Diz assim, versos 1, 2 e 6 do capítulo que lemos. Havia certo homem em Ramataí, zufita dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Edu e bisneto de Tou, filho de do Efraimita Zuf. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Verso 6: e porque o Senhor tinha deixado estéril sua rival, a provocava continuamente a fim de irritá-la. Deus, Ele sabe da sua luta, Ele sabe da sua... basta Ele saber, é suficiente para Ele saber. E observa na caminhada dessa mulher, que coisa interessante: a humilhação não tirou o foco de Ana. Glória a Deus. Meus irmãos, muitas distrações têm acontecido ao ponto de, do nada,
tem promessas a cumprir em mim e você, e do nada, alguém com uma palavra consegue tirar completamente aquela proposta de Deus para você, porque a amargura vai tomar conta de uma tal forma que aquela palavra que veio do inferno, elimina uma promessa eterna, elimina um chamado eterno, elimina um ministério eterno, elimina famílias, elimina filhos, elimina pais, elimina mães. Uma palavra às vezes, uma proposta às vezes, uma provocação às vezes. Meus irmãos, a humilhação não tirou o foco de Ana. A angústia não tirou o foco de Ana. Angustiado, mas não derrotado. Ela soube lidar como ninguém com a humilhação e, consequentemente, lidar com as provocações que tinha nome. Penina. Mas não é pessoal, ela entendeu que aquilo não era pessoal. Ela entendeu que era uma perseguição, mas não era uma perseguição de uma pessoa. Era a perseguição de Satanás. Meus irmãos, pessoas não perseguem pessoas, Satanás persegue pessoas. Aleluia, glória a Deus. Satanás persegue pessoas. Satanás induz a perseguição. E essa mulher não se deixou levar. A humilhação não foi suficiente para tirar o foco de Ana. A angústia não foi suficiente para tirar o foco de Ana. Ela soube lidar. O choro não tirou o foco de Ana. Não tirou, não murmurou, não colocou Deus na parede como costumamos ouvir e até falar: ah, Senhor, ah, Deus, o Senhor não está me ouvindo. Ouvimos até alguns disparates: ah, eu coloco Deus na parede. Ah, meus irmãos, quanta imprudência, quanta falta de zelo, para não dizer quanta falta de responsabilidade, ou falta de conhecimento, ou falta de temor. Imagina, tem um lutador muito famoso aí chamado, nem está mais lutando, chamado Anderson Silva. Você não consegue colocar Anderson Silva contra a parede? E olha que ele é humano, igual você. Quer colocar Deus na parede? Arranja outro mecanismo. Busque outro método. Busque o método de Ana. Ela chorava, mas ela não murmurava. Ela chorava, mas ela não reclamava. Ela chorava, meus irmãos, palavra rema no teu coração nessa noite, mas ela não revidava as ofensas. Não revidava. Pelo contrário, ela se fortalecia em oração. Está chorando? Vai orar. Está doendo? Vou orar. Está incerto? Vou orar, porque eu sei em quem eu tenho crido. Aleluia. A palavra de Deus para mim e para você diz assim: se você fica desesperado quando tem que enfrentar muitas adversidades, sua força está limitada. Provérbios do capítulo 24. Marca para você ler o restante do capítulo, que você vai se assustar. A partir do verso 10. Viva os sonhos antes dele acontecer, isso é fé. Mas para você viver os sonhos antes dele acontecer, você não pode se conformar com algumas coisas. A primeira coisa que você não deve se conformar, Paulo fala lá no capítulo 12, 1 e 2 de Romanos: não
não vos conformeis com este mundo, mas antes transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você saiba qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E Ana sabia qual era a boa vontade e perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe por quê? Olha que interessante, tá? Acompanha aí comigo o verso 8. Eucana, seu marido, olha que revelação da palavra para você e para mim nessa noite. Eucana, seu marido, com muito amor, claro, muito amor, muito cuidado, preocupação, de ver a sua esposa abatida por conta daquilo. Ele diz assim, falando Eucana, seu marido lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Ele está errado. Não, mas o sonho é de quem? É dela. Quem é que sabe o que está no íntimo dela? Ela. Quem é que tem ouvido Deus falar? É ela. Se ela agora presta atenção nesta palavra de Eucana e diz assim: é verdade, vou desistir, você me é suficiente. Não, mas Deus tinha promessa para a vida daquela mulher. Deus tem tido promessa para você. Você não pode dizer que não. Eu estava enganado. O Espírito Santo não engana ninguém. Meus irmãos, o Espírito Santo não engana ninguém. Não tem palavra contrária do céu. Ele procurava consolá-la, dizendo-se, portanto, sou melhor que 10 filhos. Você não vê? No entanto, ele não percebia que estava fazendo Ana se conformar com a sua esterilidade, mas ela sabia que Deus estava falando com ela. Ela sabia que Deus estava falando com ela. Ela sabia a hora? Não. O dia? Não. Ela só sabia que Deus, ela tinha certeza que Deus ia agir. Ela sabia. Eu quero falar com você quando eu passar esse texto, essa palavra, esse verso 8. Eu vi com muita tristeza essa semana, no início da semana. Alguém me ligou dizendo, contando a história do filho de alguém. Fiquei muito, muito triste, abatido, inclusive. A pessoa dizia: me fez tão mal, agora o filho dela está morto. Menina, quem não é capaz de ter compaixão, ou não entender, ou não ouvir a voz de Deus, e não depositar nele toda a sua confiança, toda a sua fé, não soube ainda o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Não entendeu ainda a salvação que Ele propôs para você e para mim lá na cruz do Calvário. Não entendeu ainda. Não entendeu ainda. E tem muitos até que já entregaram a vida para Jesus, mas continuam estéril. Não teve um filho espiritual até hoje. Nenhum. Não produziu nenhum. Mas na caminhada, nos versos 9 e 10, nós vamos ver um posicionamento dessa mulher. Fantástico posicionamento. Importante posicionamento. Que vai requerer de nós pensamento ao ponto de dizer: o que tem estado à minha frente? O que
tem estado à minha frente? Que muro tem impedido que eu consiga ver? Que barulho tem acontecido dentro de mim que tem me impedido de ouvir? Impedido de caminhar? Mas essa mulher, ela continua e agora ela tem um posicionamento que é impressionante. Verso 9: quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou. Nem forças tinha mais, de cansaço, mas ela sabia que precisava se posicionar, e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. Meus irmãos, as amarguras da vida não podem nos tirar a fé, não pode nos tirar a devoção, não pode nos tirar a devoção, não pode nos tirar a devoção. Hoje nós perdemos uma pessoa muito nova, e o coração, ministério pastoral, ele leva a gente as emoções lá no alto e ao mesmo tempo lá embaixo, no mesmo dia, na mesma hora, às vezes até no mesmo minuto. Enquanto nós fomos no aniversário que eu chamo de neto do Manuel, lindo Manuel, 1 ano, ele estava um pouco de sono lá no aniversário dele também. A mãe dele acordou para ele ir no aniversário dele, ele estava um pouco inquieto. Estávamos em contato com uma família que tinha perdido uma pessoa muito querida, muito nova, uma mulher muito nova, faleceu, foi sepultada hoje. Mas o interessante é que eu estava na janela da minha casa há poucos dias atrás, pouco tempo atrás. Essa mulher estava longe de Deus. Eu escutei um barulho ensurdecedor, fui na janela do quarto e vi um carro parado e uma pessoa assim, muito agitada com o telefone, chorando, estava tendo uma experiência espiritual ali do lado de fora, muito louca. E aí Deus mandou que eu descesse e trocasse o pneu dela. Quando eu abri o portão, ela começou a gritar: não precisa mais não, não precisa mais não, não precisa mais. Ela estava pedindo ajuda do pai dela. Deus mandou aqui um anjo para me ajudar a trocar, palavras dela. Eu olhei para o pneu todo amassado, estourado. Falei: lá vou eu trocar o pneu na folga. Mas trocar pneu na folga era o menor dos meus problemas. Deus estava revelando naquele momento o amor dele para aquela mulher. Ela falou: eu sei quem é você. Eu te vi lá na Igreja Batista em Guabinha, e eu quero entregar a minha vida para o Senhor Jesus. Aquela mulher ali, trocando pneu, naquele momento, não deixou que a amargura da enfermidade que ela tinha tomasse dela o juízo ao ponto dela saber: não importa, Deus é comigo, não importa o que eu vai viver daqui para frente, não importa, mas eu sei que o meu Redentor vive. Ana, ela mesmo amargurada, ela se levanta dali e vai orar, se posicionou. O posicionamento dela mexe com o profeta, e naquele choro, daquela forma, ele pensa que ela está embriagada. Nem isso tirou o sossego daquela mulher, nem a calúnia tirou o sossego, nem a desconfiança daquele homem tirou a certeza daquela mulher. E o sacerdote, ele não compreendeu que ela estava ali por uma motivação e não estava embriagada, porque ela cria
que a oração dela seria ouvida por Deus. Nada que estava ao redor ia distrair aquela mulher. Ei, não deixa as contas tirarem a sua distração. Deus quer falar com você através dessas dívidas. Não deixa o desemprego criar uma distração. Deus quer trazer crescimento através dele. Não deixe os valores altos da sua conta distrair você. Deus quer usar também eles. Quando ele ouve ela orando, ele vê os lábios dela se movimentando, palavras que ele não entendia, ele julgou que ela estava embriagada. No entanto, esse mesmo sacerdote, quando ele parou para observar o que de fato estava acontecendo, ele a abençoou. Verso 17, acompanha comigo. Vai em paz, palavra do sacerdote, vai em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Nessa noite, o que você tem querido de Deus? O que você tem pedido de Deus? Deus atendeu o clamor de Ana por esse posicionamento. Deus quer atender o seu clamor por posicionamento. Ela alcançou o lugar que buscava. E olha que coisa interessante, ela não apenas foi mãe, mas ela foi mãe do maior profeta daquela geração. Maior profeta daquela geração. Mas não ficou só nisso. Ana gerou 4 filhos, o profeta e mais 3. Mas não era uma madre cerrada? Não era uma madre fechada? Pastor, o meu sonho já está seco há muito tempo. Tá não. Não está não. Quem foi que te falou? Foi a sua mente? Renove ela nesta noite. Foi a oposição? Não. Ouviram a oposição? A oposição que está falando que você é um fracassado? Não. Aí você foi longe demais. Volta e entenda que somente Deus pode mudar o quadro. De sim ou de não, mas é Ele. Não é a oposição. Não é o que falaram, é o que Deus falou. Meus irmãos, não é o que falaram. Não é o que te disseram. Foi o que Deus te disse. O que Ele tem dito para você diariamente. As pessoas não têm ouvido. Para um pouquinho, desliga, abaixa o volume. Desliga um pouquinho só. E você vai ver a mesma coisa que Deus fez com Ana, verso 21. E o Senhor abençoou Ana, e ela teve mais 3 filhos e 2 filhas. E o menino Samuel crescia no serviço de Deus, o Senhor. Corrigindo, 5 filhos ela teve. Sabe por quê, meus irmãos? Deus é capaz de fazer mais, infinitamente mais, do que aquilo que pedimos ou pensamos. Paulo escreve isso lá na sua carta geral, Efésios 3, o verso 20 diz isso. Anote isso no seu coração, muito mais do que fazer anotação aí no seu caderno, que é bom, faça, porque mesmo o maior gênio perde para o papel e para a caneta. Anote para você ir para casa e fazer um apanhado de tudo que você ouviu, para que o Espírito Santo, que começou a falar com você aqui, termine durante toda essa semana dizendo: ei, o ano está terminando, mas eu não terminei contigo. Faltam 3 meses, eu posso fazer tudo em milésimos de segundo, quanto mais em 3 meses. O que você quer? Acredite nisso. Acredite que é possível. Acredite que a promessa de Deus é para a sua vida e para a sua família. Acredite que essa realização ela está firmada na eternidade.
finalizando com esse versículo também fundamental. Isaías 64:4 diz assim: desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele está chorando por quê? Está desesperado por quê? Está angustiado por quê? Faça igual o carcereiro que viu tudo aquilo acontecendo, se desesperou. Deus traz uma palavra através de Paulo e ele imediatamente se posiciona e entrega a vida do Senhor Jesus, porque bastava seguir aquilo que Paulo falou para ele, crer no Senhor Jesus, e o maior milagre da sua vida vai acontecer em você e da sua casa. Crer no Senhor Jesus, que as promessas que foram feitas para você serão cumpridas, ainda que você ou todos tenham por dia. É longânimo que aconteça, diz a palavra do Senhor.